Pensa Bahia, com Malu Fontes. Segunda-feira, dia de trânsito pesado, né? E dia de falar de radar também, Malu. Os 15 radares de velocidade instalados ao longo da BR-324 entre Salvador e Feira de Santana não funcionam há 11 meses e a rodovia está aí entre as mais perigosas do país. Mas esse problema é de quem, Malu? Olha, na verdade, esse é o grande problema, né? Quando a gente começa a ver isso nos jornais, como denúncia da imprensa e como quase uma piada dos motoristas que circulam na pista, porque é a partir deles que se descobre, aí, entre aspas, que perceberam no começo, instalou-se os radares, eles ficavam temerosos, freavam o carro perto de onde havia os radares fixos, e depois descobrem que, olha, quer saber de uma? Isso aqui não está funcionando não, é só enfeite, é uma espécie de papagaio eletrônico apenas, que mudo, ressecado sob o sol, e vamos empurrar o pé, literalmente. É inacreditável que a gente tenha o volume de acidentes de trânsito que a gente tenha, a quantidade de vítimas, os custos que isso gera para o país, as condições das rodovias brasileiras, porque a população, pelo menos, ela precisa acreditar em duas coisas hoje. Até falávamos disso semana passada. A única via hoje em que os motoristas, infratores de trânsito, ou que faz respeitar minimamente as regras de trânsito, é o bolso. Porque cadeia, punição, processo, tem uma multinha ali no sentido de, não é exatamente multa, mas de pagar para sair da cadeia, no caso, quando mata alguém, quando a coisa é grave, aí está lá, quanto é o preço para sair, quem tem advogado bom sai, mas a gente não vê ninguém que cometeu um grande acidente de trânsito, se envolveu num grande acidente de trânsito com vítima na cadeia. Hoje, esse é um grande problema brasileiro. Aí você tem um custo de 50 milhões, 15 radares instalados numa das rodovias que estão entre as 100 mais problemáticas do Brasil em termos de volume de acidente, até pelas características dela, pista reta, duplicada, né? Embora pedagiada, porque todo o processo que se faz, olha, vamos aqui pedagiar, privatizar para que os motoristas tenham uma segurança, para que seja uma estrada melhor, aí a gente vê acontecer um imbróglio desse tamanho. Aí é exatamente de quem é a responsabilidade? Bom, a Via Bahia, que é quem explora o trecho da rodovia da qual a gente está falando, diz, bom, cabia a mim comprar os equipamentos e instalá-los, isso eu fiz. Bom, isso é verdade, né? Aí depois disso faz, não, a Agência Nacional de Transporte Terrestre é quem vai agora, né, certificar os equipamentos para que eles possam emitir as multas e essas multas cheguem e sejam cobradas. Bom, mas precisa-se, segundo a NTT, de uma autorização de uma ação da Polícia Federal. A Polícia Federal diz, não, a mim cabe apenas fiscalizar, né? Se eles estão funcionando, se as pessoas estão realmente ultrapassando o limite, mas começar a operar, não somos nós os operadores dos equipamentos. E nisso tudo, Paulo de Moraes, ninguém se responsabiliza. Você sabe como são as coisas no Brasil, né? Empurra dali, empurra daqui, no fundo ninguém é responsável por nada, os acidentes continuam a acontecer. Esse ano já foram 1.748 acidentes de trânsito nessa rodovia da qual a gente está falando. E o mais grave é que a gente tem, ou seja, 15 radares lá instalados que não funcionam, e aí a gente tem míseros 13 móveis que cada Polícia Federal fica arrastando para lá e para cá para atender uma série de outras rodovias, como a própria BR-324, a BR-116, a BR-101, que somados aí são milhares de quilômetros para 13 radares. Não vamos imaginar que isso não vai dar conta. Por outro lado, assim, quanto se deixou de arrecadar disso tudo? Bom, esse dinheiro arrecadado supostamente deveria estar sendo arrecadado e, uma vez arrecadado, está sendo usado, né, na melhoria dessas rodovias. Que, inclusive, na entrevista que eu vi na imprensa no final de semana, alguém da NTT diz, não necessariamente não é ótimo, ou seja, ia para onde? Alimentar a corrupção brasileira? Aí fica esse grande esgarçamento do tecido social. O motorista sabe que o radar não funciona, né? Os próprios agentes públicos dizem, bom, não necessariamente se pode falar que está havendo prejuízo, ou se houvesse arrecadação, esse dinheiro iria para as rodovias. E no dia seguinte a gente tem na imprensa que 62% das rodovias baianas estão em situação precária.
Então, quando você junta tudo isso, dá um desânimo do acontecimento das coisas. Já é muito triste que a gente só tenha estrada, que a gente tenha um sistema de transporte brasileiro para comida, para logística, para tudo, que cruze o país de caminhão, porque isso é muito caro, isso é muito burro, é um tipo de transporte muito burro. É um bicho muito pequeno, carregando muito pouca coisa a um preço exorbitante e com milhares de motoristas morrendo todos os anos. Então, já não basta que não tenhamos linhas férreas, que não tenhamos trens, que é um transporte inteligente, barato, logístico, a gente ainda tem essa situação de caos, de quase que de uma preguiça institucional, de uma irresponsabilidade institucional, de não fazer funcionar nem aquele equipamento que está tecnicamente habilitado para, a um custo astronômico de 50 milhões de reais, para exatamente não fazer nada, não opera nada, não pune ninguém, e os motoristas, ao contrário, sentem-se estimulados a empurrar o pé, a andar 160, 150, 170, numa das rodovias que estão entre as 100 mais problemáticas do país em volume de acidente. Pois é, Malu, 1.748 acidentes na BR, né? Um problema aí que acaba sendo basicamente do motorista, né? Que enquanto uns não pagam com o bolso, outros acabam pagando com a vida, né, Malu? Para o país é um custo muito grande, né? Impressionante, custo mesmo de seguro, de atendimento médico, tudo fica mais caro, tudo encarado, é chamado custo Brasil, né, Pablo? Que vai lá para a estratosfera por uma simples falta de operacionalidade daquilo que nos parece, que estamos aqui de fora, tão simples de fazer, liga o radar, pronto, quem passar do limite é multado. Não é possível que isso não tenha um impacto imediato nesse volume de acidentes.